Pessoal, hoje nós vamos fazer uma série de vídeos. Na verdade, são 5 vídeos, onde nós vamos tratar sobre um aspecto que envolve a seletividade de Paulo, que no meu livro eu chamo de o anticristo grego. O nosso primeiro vídeo será sobre aquilo que Paulo rejeitou, a primeira dicotomia. Os 3 papéis de Paulo. Antes de começarmos, eu preciso explicar 3 papéis que Paulo desempenhou. Entender esses 3 papéis é a chave para entender tudo o que virá nesta série de 5 vídeos. Preste atenção, porque isso é simples e, ao mesmo tempo, é profundo. Primeiro papel: Paulo, o devoto do bezerro de ouro. O bezerro de ouro é a Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica. Paulo escolheu essa versão como sua autoridade textual exclusiva. Ele não usou a Tanar hebraica, aquela Bíblia que Yehoshua usou, Jesus na tradução, que os apóstolos de Jerusalém usavam. Ele escolheu a Septuaginta. Mais de 80% das citações dele, Paulo, vem daí, como demonstrou o textualista Emmanuel Toff, entre outros autores importantíssimos. Essa escolha já é um ato de seletividade. O segundo papel, Paulo, como aquele que exerce o papel de açougueiro do bezerro de ouro. Mas não bastava escolher a Septuaginta. Dentro da própria Septuaginta havia textos que contradiziam a teologia que Paulo estava construindo. Então ele fez algo radical. Ele recusou passagens inteiras, rasgou essas partes, silenciou. Deuteronômio 30, de 11 a 14, rasgou. Gênesis 26, 5, rasgou. O Shema completo, rasgou. Neemias 9, de 13 a 14, rasgou. Ele não usou a Septuaginta inteira. Ele a esquartejou, dividiu em pedaços, pegou só o que servia. Por isso, ele é o açougueiro simbólico do bezerro de ouro. Terceiro papel: Paulo, o autor do vilipêndio do bezerro de ouro. Mais grave ainda, Paulo não apenas omitiu textos, ele vilipendiou a própria lei que a Septuaginta apresentava como divina. Ele insultou, rebaixou, reconfigurou a lei que a Septuaginta diz que é acessível e vivível. Paulo chamou de impossível. A aliança que a Septuaginta diz que veio direto de Deus no Sinai, Paulo diz que veio por anjos intermediários. O Abraão que a Septuaginta mostra como obediente, Paulo apresentou como justificado sem obras. Ele não apenas esquartejou o bezerro, ele o reconfigurou para servir a sua teologia. Esses 3 papéis, devoto, açougueiro, autor do vilipêndio, são a chave para entender a seletividade de Paulo. E sem entender essa seletividade, é impossível entender como ele construiu o Cristo cósmico. Um Yehoshua, um Jesus na tradução, avesso à Torá. Algo que jamais existiu na história de Israel. Agora vamos ao primeiro texto que Paulo recusou. A contradição. Paulo escreveu em Gálatas 3:10: Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição.
Em Romanos 7,18, não habita em mim o bem. Para Paulo, a lei era impossível de cumprir, um padrão inalcançável. Essa afirmação se tornou um dos pilares da teologia cristã. A lei é impossível, mas Cristo veio nos salvar dela. Mas há um problema. Moisés, o autor da lei, disse exatamente o contrário. Deuteronômio 30, de 11 a 14. Este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil para ti, nem está longe de ti. A Septuaginta traduz. Mesma coisa. Não é difícil, não está longe. A lei que Paulo chamou de impossível está aqui, na própria Septuaginta que ele usava, chamada de acessível, próxima, ao alcance das mãos. Paulo conhecia esse texto. Ele era fariseu, aluno de Gamaliel, que era o neto de Hilel, para quem não sabe. Ele conhecia a Torá como poucos. Ele citou Deuteronômio dezenas de vezes, mas Deuteronômio 30, de 11 até 14, jamais. Por quê? Porque citar esse texto seria destruir sua própria tese de que a lei é impossível. A evidência filológica. Aqui está a prova mais forte de que Paulo conhecia e deliberadamente reconfigurou Deuteronômio 30. Em Romanos 10, 6 até 8, Paulo parafraseia Deuteronômio 30, de 12 até 14. Vejam o que ele faz. Ele escreve: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao abismo? Isso ecoa Deuteronômio 30. Depois ele fala: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso também ecoa Deuteronômio 30. Mas a diferença está no propósito final. Na Septuaginta, Deuteronômio 30, o texto termina com para fazer, para cumprir. A palavra está perto para ser cumprida. Na paráfrase de Paulo, em Romanos 10, ele termina com da fé. A palavra é a palavra da fé que pregamos. Paulo manteve a estrutura, manteve o vocabulário, mas trocou o verbo final. Cumprir virou crer. Ação virou crença. Obediência virou assentimento intelectual. O que Paulo fez aqui é extraordinário. Ele não apenas omitiu Deuteronômio 30, ele o reescreveu para fazer o texto dizer o oposto do que o próprio texto diz. E note, ele não podia ignorar Deuteronômio 30 completamente, porque os judeus da diáspora grega conheciam o texto. Então ele o reescreveu. A paráfrase de Romanos 10, de 6 a 8, é a evidência mais clara de que Paulo sabia exatamente o que estava fazendo. Isso não é interpretação. Isso é substituição seletiva. Com Deuteronômio 30 fora do caminho, ou melhor, reescrito, Paulo pôde afirmar três coisas que o texto original contradiz frontalmente. Primeira, a lei como maldição. Gálatas 3:10, Paulo afirma: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Se Deuteronômio 30 dissesse, mas não diz,
que a lei é impossível, Paulo teria razão. Mas Deuteronômio 30 diz: a lei não é difícil, ela está perto de ti. A maldição de Gálatas 3 só funciona se Deuteronômio 30 for silenciado. Segunda questão: a incapacidade humana diante da lei. Romanos 7, 18, 19, abre aspas, não habita em mim o bem. Continua. O mal que não quero, esse faço. Paulo descreve o ser humano como incapaz de cumprir a lei. Mas Deuteronômio 30 diz que o ser humano pode cumprir. A incapacidade de Romanos 7 depende da omissão de Deuteronômio 30. Terceira, a justificação extra ou adicional pela fé. Romanos 3:20, abre aspas. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, fecha aspas. Se a lei é impossível, então a justificação precisa vir de fora. Mas Deuteronômio 30 oferece a lei como caminho de vida. A justificação extra ou adicional nos é necessária apenas porque Paulo removeu o caminho que já existia. Então, três doutrinas centrais do cristianismo paulino: a lei como maldição, a incapacidade humana diante da lei, a justificação pela fé sem obras. Todas dependem do silêncio de um único texto em hebraico. Deuteronômio 30, de 11 a 14. Em grego se repete mesmo sendo tradução, o conceito e o conteúdo também. Então aqui nós vemos os três papéis de Paulo em ação. Ele foi devoto da Septuaginta ao usar a Septuaginta como autoridade. Ele foi açougueiro ao rasgar Deuteronômio 30 do seu contexto, e ele foi autor do vilipêndio ao reescrever o texto para fazer a lei parecer inacessível, quando o texto original dizia que ela está ao alcance de todos. Então, nós estamos diante da primeira dicotomia. Essa é a primeira dicotomia de Paulo. E uma dicotomia, para quem não conhece o termo, é uma divisão em dois polos opostos. De um lado, a lei que Moisés disse ser acessível, do outro, a lei que Paulo diz ser impossível. Paulo não pode conviver com os dois polos. Então ele escolheu. Matou um polo, silenciou o texto que contradizia a sua tese e construiu sua teologia sobre o polo que lhe interessava. Nos próximos 4 vídeos, vamos ver o mesmo padrão se repetir com Abraão, com o Shema, com o Sinai, com os Salmos. Sempre o mesmo método. Paulo recusa a Tanar, seleciona dentro da Septuaginta o que lhe convém e constrói dicotomias que viabilizam o seu Cristo cósmico. Porque sem a seletividade e a dicotomia paulina, o Cristo cósmico, o anticristo grego, é impossível de se sustentar e de ser concebido. Mas antes de encerrar, uma pergunta muito importante para a sua reflexão. Será que Paulo silenciou Deuteronômio 30 porque não conhecia o texto? Ou porque, apesar de conhecê-lo, destruiria a sua teologia? A resposta, como vimos, está em Romanos 10, de 6 a 8. Ele conhecia, ele reescreveu, ele substituiu. O silêncio acusa mais que as palavras. Inscreva-se para o vídeo 2. Título: O Abraão que Paulo escondeu da igreja.